O Jornal Imediato vai realizar um conjunto de entrevistas aos candidatos da região nas próximas eleições autárquicas. O nosso primeiro convidado é Pedro Cepeda, candidato pelo Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Penafiel. Antes de mais, Pedro, obrigada por estar aqui connosco. E começava por lhe perguntar, o nome de Alberto Santos foi o primeiro a ser apontado como um candidato à Câmara Municipal de Penafiel, mas depois foi o nome do Pedro que foi aprovado, fazendo levantar aqui algumas vozes dentro do partido. Estas questões já estão sanadas? Olá, Mónica. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Imediato por me dar esta oportunidade de expormos aqui o nosso projeto para o futuro de Penafiel. Relativamente à questão que coloca, a Mónica conhece-me há muitos anos e eu sou uma pessoa de consensos e de conciliação. E, portanto, aquilo que eu tenho feito ao longo dos últimos meses e desde que o PSD de Penafiel e a Distrital e a Nacional aprovaram o meu nome como candidato do PSD à Câmara Municipal de Penafiel, tem sido falar com as pessoas, falar com os nossos militantes, ouvir a sua opinião, ouvir as suas críticas também e considerar todas essas riqueza de diversidade que existe no PSD de Penafiel, que é um partido muito grande, com mais de 1000 militantes, naquilo que é a nossa estratégia. E, portanto, esta candidatura não é uma candidatura unipessoal, não é uma candidatura de uma pessoa só. Pelo contrário, estamos a construir uma equipa forte, uma equipa que integre todas as sensibilidades dentro do nosso partido e que possa ser um projeto de futuro para Penafiel, um projeto que possa merecer a confiança dos penafilenses, porque de facto o PSD ao longo dos últimos anos criou uma relação de muita proximidade com os penafilenses, através da coligação Penafiel Quer, que é uma coligação com o CDS-PP, mas é também uma coligação com os nossos cidadãos de Penafiel. E, portanto, o nosso trabalho é este, é prepararmos ao máximo uma equipa que seja competente, que tenha provas dadas e que possa merecer a confiança dos penafilenses para continuarmos a trabalhar nos próximos anos pelo futuro do nosso concelho. Mais do que com o Partido Social Democrata, os social-democratas de Penafiel estão com o Pedro Cepeda? Os membros do PSD de Penafiel estão todos do mesmo lado, estão ao lado dos penafilenses. E é assim que nós queremos estar, ao lado da população, ao lado das nossas associações, ao lado das juntas de freguesias, ao lado de todos aqueles que querem trabalhar para o desenvolvimento do nosso concelho. Nos últimos 24 anos, Penafiel viveu um crescimento extraordinário, teve 2 grandes presidentes de Câmara, Alberto Santos e Antonino de Sousa, que fizeram o trabalho que lhes competia, que têm provas dadas de que, de facto, a sua ação teve impacto no nosso concelho, toda a gente reconhece isso, e, portanto, aquilo que nós queremos é honrar esse legado e apresentar um projeto com uma energia renovada, com uma renovação geracional, mas que possa ter esses princípios que estiveram na base da coligação Penafiel Quer. Falamos de um projeto que tem quase 24 anos, o projeto da coligação Penafiel Quer. Acredita que ainda se trata de um projeto com pernas para andar, perdoa uma expressão, e que capaz de voltar a merecer a confiança das pessoas? Nós acreditamos que sim e tudo faremos para merecer essa confiança das pessoas. Aliás, os sucessivos resultados eleitorais, de 4 em 4 anos, têm demonstrado isso, que os penafilenses se revêem no nosso projeto, que, como eu dizia há pouco, é um contrato de confiança com as pessoas, todas as freguesias, todas as faixas etárias. E, portanto, nós queremos manter isso. E, como eu dizia há pouco, a equipa que estamos a formar é uma equipa renovada, é uma equipa que tem uma nova energia, é uma equipa que terá, obviamente, uma nova missão para os próximos 12 anos de Penafiel, respeitando esse legado, mas, sobretudo, procurando essa renovação, novos projetos, novas ideias, novas formas de agir na política e de estar na política, e eu estou muito confiante que os penafilenses vão ter uma agradável surpresa quando conhecerem a nossa equipa, o nosso programa eleitoral, e que seguramente que em setembro irão confiar novamente na coligação Penafiel Quer. Já voltaremos a falar da equipa. O Pedro é vereador desde 2017, já tinha uma ligação anterior ao projeto. Esta ligação vai contribuir para que as pessoas lhe depositem a confiança e que acreditem também neste projeto e neste ato eleitoral no Pedro Cepeda? Eu acredito que sim, porque as pessoas ao longo destes anos conheceram-me e conhecem-me e, portanto, a minha vida enquanto autarca tem sido muito participada, tem sido muito presente na vida das associações, na vida das pessoas. Procurei sempre ser um autarca próximo das pessoas, com capacidade de ouvir as pessoas e, portanto, acredito que essa minha experiência, que essas minhas provas dadas e os resultados que consegui obter, obviamente num trabalho de equipa e sobre a liderança do nosso Presidente Antonino, mas naquilo que são as nossas responsabilidades, mais precisamente dos meus pelouros, os resultados estão aí, eles podem ser analisados, podem ser criticados,
mas eu tenho muita confiança naquilo que fizemos nestes últimos 12 anos e, portanto, essa proximidade, esse reconhecimento que as pessoas têm da minha forma de ser, da minha forma de estar na vida e na política, acredito que será seguramente uma mais-valia do ponto de vista eleitoral. Mas bem, nas próximas eleições vamos voltar a ter uma coligação. PSD com o CDS-PP. Essa é a minha intenção. Sei que os dois partidos também têm o assunto praticamente tratado. Obviamente que a coligação ainda não está formalizada, mas sim, o projeto da coligação Penafiel quer é para continuar, porque é uma marca muito forte no nosso concelho e, portanto, para além do CDS, queremos também, como sempre, aliás, em todas as outras eleições, trazer independentes para as nossas listas, estarmos próximos da sociedade civil, no fundo, trazer os melhores, é aquilo que eu quero, é ter na minha lista os melhores, ter como candidatos às juntas de freguesia os melhores, aqueles que realmente se veem nos nossos valores, na nossa forma de estar e que estão preocupados com o bem-estar das suas populações. Atualmente a coligação Penafiel Quer tem 5 vereadores no Executivo Municipal. Qual é o objetivo? Acha que é possível recuperar mais alguma oposição? Tem confiança que este projeto conseguirá manter, aumentar? O nosso principal objetivo é ganhar as eleições. E queremos ganhar as eleições não pelo poder, queremos ganhar as eleições porque temos um projeto que entendemos que é bom para os penafilenses. Penafiel tem estado ao longo dos últimos 24 anos em boas mãos. E nós queremos que Penafiel continue em boas mãos. E acreditamos que o nosso projeto é esse que pode oferecer confiança, segurança e desenvolvimento a Penafiel. E, portanto, queremos ganhar as eleições para implementar o nosso programa eleitoral e, obviamente, queremos sempre ganhar com o melhor resultado possível, mas isso vai depender da confiança que os penafilenses, do grau de confiança que os penafilenses nos vão atribuir, sendo que na nossa parte, ao longo destes meses, durante a campanha, aquilo que vamos fazer é estarmos próximos das pessoas, explicar-nos quais são as nossas ideias, ouvir as pessoas, trazer contributos para dentro, porque queremos que o nosso programa eleitoral seja participado, queremos envolver as novas gerações, sabemos que os jovens hoje acabam por estar um pouco afastados da política, mas nós queremos inverter isso. Os jovens, as novas gerações, são aquelas que estão melhor preparadas para entender os desafios de hoje, são aquelas que porventura têm mais e melhor formação e, portanto, nós queremos que eles estejam na construção das soluções, na construção dos projetos e que também nos ajudem a ter uma visão de futuro para o nosso concelho, para que Penafiel continue a ser esse grande território, esse grande concelho da região de Tâmega e Sousa e uma referência a nível nacional. Essa confiança muitas vezes também resulta das pessoas que fazem parte do projeto. O Pedro é o rosto mais visível, será o candidato a presidente. Quem é que o vai acompanhar neste projeto? Podemos contar com a manutenção, digamos assim, dos nomes que estão neste momento na variação. Falava há pouco de uma equipa renovada, vão sair pessoas, vão entrar outros. Quem será a equipa que vai acompanhar o Pedro Cepeda? Bom, isso confesso que ainda é prematuro para falarmos sobre esse tema. Na verdade, de eleição para eleição há sempre ajustamentos nas listas, é sempre assim que é feito. Aquilo que nós procuramos fazer é avaliar as capacidades de cada um, avaliar aquilo que é a motivação de cada um, avaliar se é preciso numa área ou noutra trazermos pessoas com mais conhecimento nessas áreas e fazer aquilo que nos compete, que é apresentar os melhores na nossa lista, aqueles que estão mais capacitados, aqueles que têm mais vontade de trabalhar por Penafiel e no momento certo, obviamente que essa equipa será apresentada e, como eu dizia há pouco, tenho a profunda convicção que vamos constituir uma equipa muito forte, uma equipa vencedora e uma equipa com muita vontade de trabalhar todos os dias por Penafiel. Mas com toda a certeza o candidato à Assembleia Municipal já estará escolhido, será o António de Sousa? Essa questão é uma questão que obviamente será tratada nos órgãos próprios do partido e seguramente que aquele que for o nosso rosto à Assembleia Municipal será uma pessoa reconhecida no nosso concelho, uma pessoa com história no trabalho autárquico e que será também mais uma cara para demonstrar a credibilidade e a garantia de confiança que as pessoas podem ter neste projeto. Muito bem. Quais são as principais bandeiras deste projeto da candidatura de Pedro Cepeda à Câmara Municipal? Bom, desde logo, como eu dizia há pouco, nós temos um património histórico na coligação Penafiel Quer de 24 anos de desenvolvimento no nosso concelho. Agora queremos acrescentar uma nova energia, uma nova visão de futuro a Penafiel. E há temas que para nós são extremamente relevantes. Desde logo, o apoio ao associativismo. Em Penafiel temos uma tradição extraordinária e eu diria até que a espinha dorsal do nosso concelho é constituído por uma rede de associações, seja na área desportiva, cultural, social.
que prestam serviços todos os dias, de pessoas que, como voluntários, como dirigentes associativos, fazem um trabalho verdadeiramente notável no nosso concelho. E nós queremos estimular mais o associativismo, temos que incentivar mais o associativismo, mas também queremos que esses dirigentes, que essas pessoas que se dedicam dia a dia a ações na área social, cultural ou desportiva, possam também ser reconhecidas e possam ter benefícios. E, portanto, vamos criar um programa de apoio a esses dirigentes. Da mesma forma como a Câmara Municipal criou um conjunto de benefícios, por exemplo, para os nossos bombeiros voluntários, queremos que aqueles que estão nas associações possam também beneficiar de medidas municipais e dessa forma reconhecer o seu trabalho, mas por outro lado também incentivar o rejuvenescimento e trazermos novas pessoas para o associativismo. Porque entendemos que muitas das vezes as associações fazem trabalho extraordinário, substituem-se à própria autarquia, substituem-se ao Estado e com menos recursos conseguem fazer mais. E nós não precisamos de fazer tudo. Se há alguém, se há alguma entidade que consegue fazer melhor que nós, a nossa responsabilidade é apoiá-las e delegar competências nessas instituições. Portanto, isso para nós é um ponto de honra, reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que estão envolvidas no movimento associativo de Penafiel. Por outro lado, sabemos que na área da habitação, a habitação é um problema transversal em todo o nosso país e acreditamos que também em Penafiel podemos fazer mais. O desenvolvimento que vivemos do ponto de vista económico do nosso concelho, o facto de termos atraído novas empresas, cada vez mais serviços públicos e privados, fez com que a pressão da procura por parte de habitantes para Penafiel também tenha aumentado. E, como o mercado imobiliário acabou por não acompanhar, hoje os preços em Penafiel, como acontecem nos concelhos vizinhos, são mais elevados do que aquilo que era a nossa expectativa. E, portanto, queremos, desde logo, incentivar mais a construção de habitação, criando instrumentos que agilizem os processos. Nós sabemos que hoje, quem quer construir uma habitação coletiva ou mesmo uma habitação unifamiliar, depara-se com algumas dificuldades do ponto de vista da gestão urbanística, que decorrem naturalmente da lei, mas também acreditamos que existem mecanismos, nomeadamente com recurso à tecnologia e ao digital, que permitem, por um lado, uma maior transparência na análise desses processos urbanísticos, e com transparência quer dizer as pessoas saberem exatamente qual é o ponto de situação do seu processo, para onde é que ele vai, quanto tempo esteve, porque vou dar aqui um pequeno exemplo. Um cidadão que quer licenciar uma casa que esteja numa área protegida do ponto de vista cultural, muitas das vezes aquilo que a Câmara Municipal tem que fazer é pedir um parecer a uma entidade externa. E às vezes são as entidades externas que demoram 2, 3, 4 meses a analisar. Mas o cidadão não tem essa noção. Pensa que é a Câmara, que durante aqueles 3 ou 4 meses o processo está na Câmara e não está noutro processo. E, portanto, isso combate-se com informação e com transparência. E, por outro lado, queremos definir prazos máximos de análise, reforçar a equipa da gestão urbanística para que quem quer investir em Penafiel na área imobiliária possa conseguir fazê-lo de forma ágil e também os cidadãos que querem construir a sua habitação possam não ter entraves e a Câmara seja um agente ágil e facilitador desse investimento. Então, pelo que me diz, o associativismo e a habitação são as prioridades, digamos assim, as áreas onde a sua candidatura verifica que é necessário intervir mais urgentemente. Sim, são duas áreas que nós entendemos que é possível fazer ainda mais. Naturalmente que o nosso programa eleitoral vai ser um programa eleitoral participado. Nós queremos envolver as pessoas na realização deste programa eleitoral. Ele será coordenado pelo professor António Cunha, que será o nosso coordenador do programa eleitoral, mas vamos ter a oportunidade de ouvir várias pessoas, vários especialistas, para que o programa eleitoral vá de encontro àquilo que são as reais necessidades das pessoas e àquilo que também são as expectativas dos cidadãos. Há uma outra área que eu acho que é fundamental e que Penafiel se deve posicionar na nossa região do Tâmega e Sousa e até na região norte. Penafiel tem por tradição ser uma cidade e um concelho de serviços a toda a região de Tâmega e Sousa. Por tradição, há 10, 20 e até atualmente uma indústria de passos de ferreira ou de paredes ou de lousada. Muitas das vezes recorria a um advogado de Penafiel, a um contabilista de Penafiel, a técnicos na área da arquitetura de Penafiel. Portanto, sempre fomos esse centro de serviços para uma região que é industrializada. E nós acreditamos que Penafiel se deve posicionar como o centro de serviços de excelência na área do digital para toda a região. Ou seja, nós queremos criar um ecossistema de inovação
trazendo as academias, trazendo jovens qualificados, criando um ambiente para a criação de novas startups, de modo a que Penafiel, na área da digitalização, que é uma inevitabilidade, não é, nos dias de hoje, cada vez mais as empresas vão ter que ter serviços digitais, vão recorrer à inteligência artificial, e nós achamos que Penafiel, nessa área, poderá se diferenciar e criar esse ecossistema no sentido de apoiar toda a região do Tâmega e Sousa, nomeadamente as indústrias, no processo da sua digitalização, de forma a essa indústria tornar-se mais competitiva. E esse será um grande projeto, que não é um projeto para 4 anos, é um projeto de médio, longo prazo, que foca-se em trazer recursos humanos qualificados, dar oportunidades aos nossos jovens e posicionar Penafiel como esse centro de excelência na área digital aqui na região de Tâmega e Sousa, para que possa também ser um projeto reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelo seu impacto no território industrial e na criação de postos de trabalho qualificados. Muito bem. Há aqui alguns... Penafiel tem alguns problemas, nomeadamente na área da mobilidade e da saúde. Temos aqui o projeto do IC35 que se arrasta há décadas, atravessou sucessivos governos e continua sem um fim à vista. Temos também aqui o problema do centro hospitalar, neste momento da unidade local de saúde do Tâmega e Sousa, subdimensionada, dar resposta ao dobro dos utentes para o qual foi concebida. São dois problemas que não são alheios ao Conselho de Penafiel. A candidatura tem medidas para resolver estes problemas, tem um caminho que queira seguir para contornar estas situações? Assim, a área da saúde é uma área profundamente importante e é uma preocupação de todos, como é óbvio. E, de facto, o nosso Conselho e a região do Tâmega e Sousa têm tido dificuldades em ter uma oferta na área da prestação de cuidados de saúde que seja adequada às suas necessidades. Obviamente que as competências da Câmara Municipal esgotam-se em determinadas áreas. Não é a Câmara Municipal que vai promover o alargamento do Hospital de Tâmega e Sousa, do Hospital Padre Américo. Mas aquilo que eu posso me comprometer é que, na qualidade de Presidente de Câmara, serei intransigente em exigir ao Governo que definitivamente faça um investimento a sério para que o hospital, o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e toda a sua estrutura possa estar dimensionada e adequada à necessidade da população. Isso para nós será uma bandeira e será determinante. Seja qual for o governo, seja qual for a cor do governo, seja quem for o primeiro-ministro, vai ter que me ouvir falar sobre esse assunto e tudo farei para que o hospital possa responder às necessidades daquilo que são as nossas competências. Nos últimos anos a Câmara tem feito um trabalho muito intenso na requalificação dos centros de saúde. Atualmente temos a construção do novo centro de saúde das Termas de São Vicente. Está agora em fase de concurso um novo centro de saúde de Prozelo, está a ser construído um novo centro de saúde em Penafiel, está a ser reabilitado o atual centro de saúde de Penafiel e, portanto, a partir do momento em que a Câmara Municipal de Penafiel assumiu competências na área da saúde, tem feito o seu trabalho. Conseguiu aprovar as candidaturas a financiamento, conseguiu lançar as obras, estão em execução e nos próximos 2-3 anos os penafielenses na rede primária de cuidados, que é a nossa competência, a nível das infraestruturas, vão notar uma grande diferença. Obviamente que haverá outros desafios pela frente, nomeadamente a requalificação de outras extensões. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Rio de Moinhos, de Rio de Mau e outras freguesias que têm extensões de saúde, que nós também vamos querer qualificar, porque nós queremos que todos os penafielenses, independentemente da sua geografia, independentemente da freguesia onde vivem, possam ter acesso a bons cuidados de saúde e possam ter equidade, ou seja, possam ter infraestruturas que são iguais ou de nível idêntico em cada uma das zonas do nosso concelho. Relativamente à questão da mobilidade e do IC35, o IC35 é uma promessa sucessivamente adiada por vários governos. A primeira fase está concluída e a informação que temos do Governo e das Infraestruturas de Portugal é que a segunda fase irá ser lançada, o seu concurso público, o projeto de execução está pronto, irá ser lançada nos próximos meses. E, portanto, a nossa expectativa é que durante o próximo mandato autárquico também o IC35 esteja construído na sua plenitude, desde o centro de Penafiel até entre os rios, e isso irá também gerar novas oportunidades de desenvolvimento para o nosso território, nomeadamente através da criação de novos corredores urbanos, da criação de novas zonas industriais ao longo do IC35, em particular nos seus nós, e estamos a trabalhar nesse sentido, do ponto de vista de planeamento,
porque não queremos perder essa oportunidade e vamos aproveitar ao máximo o potencial que o IC35 vai trazer para o concelho. Obviamente que a Câmara Municipal, naquilo que são os seus domínios da mobilidade, também tem feito o seu trabalho, desde logo na criação de novas infraestruturas, na requalificação de arruamentos urbanos, na criação, por exemplo, do novo acesso à estação de comboios de Novelas, na criação das duas rotundas na saída da autoestrada de Penafiel Centro, que não era uma competência da Câmara, era uma competência do Governo, mas que o Presidente António de Sousa assumiu e bem esse investimento e fizemos ali um projeto que de facto revolucionou aquela zona, que aumentou a segurança, que melhorou a qualidade urbana e que sobretudo deu uma nova dignidade àquela zona da saída da autoestrada. A via da meia encosta, a ligação agora que está já também em fase de concurso da rotunda de Santa Marta até à zona do estádio municipal, são tudo investimentos municipais, feitos sobretudo com recurso ao nosso orçamento e que têm tido um impacto positivo do ponto de vista do tráfego rodoviário e seguramente do ponto de vista da mobilidade. Para além disso, também permita-me falar aqui da questão da Central de Transportes, que irá entrar em funcionamento muito em breve e que, com a delegação das competências na área da mobilidade na CIM do Tâmega e Sousa, irá permitir que a decisão sobre as linhas urbanas e sobre as linhas que frequentam o nosso concelho possam ser tomadas localmente. Até agora, até a entrada em vigor deste regime jurídico e do concurso que a CIM lançou, eram definidas pelo IMT a nível nacional. E nós acabamos por não ter muita intervenção. E, portanto, vamos desde já criar uma linha urbana, garantir que no centro urbano de Penafiel existe uma ligação com frequência entre a estação de comboios, o interface multimodal, o centro da cidade, o hospital, os centros de saúde, e depois, em todo o perímetro urbano e em todas as freguesias do concelho, reforçar essa linha urbana, sendo que temos a plena consciência que, ao contrário do que acontece em Lisboa e no Porto, nas grandes centros urbanos, em que o Estado, em que a administração pública despeja milhões e milhões de euros para garantir transportes públicos com regularidade e com qualidade, aqui não acontece. Aqui são as câmaras municipais, é a CIM que financia esse transporte. E este transporte, obviamente, que nunca será rentável. É um custo social que tem que ser acomodado no nosso orçamento, no orçamento da CIM, e, portanto, nunca teremos, de forma honesta e consciente, dizer isto, nunca teremos a rede de transportes que merecemos enquanto o Estado não mudar esse modelo de financiamento. No dia em que o Estado, que a Administração Central, invista tanto per capita no nosso concelho como investe na área metropolitana do Porto ou de Lisboa, aí sim, seguramente, os penafilenses terão os meios de transporte que merecem. Em termos de mobilidade, então, praticamente está tudo feito, ou ainda há coisas a fazer? Há sempre coisas por fazer, há sempre coisas a fazer e podemos sempre fazer melhor. E, portanto, com esta nova competência na área dos transportes, que nós delegamos, tal como a maioria dos municípios da CIM na comunidade intermunicipal, foi formada uma equipa técnica que está a estudar os percursos, eles vão ser implementados em breve e, portanto, vamos fazer um processo de monitorização destas novas linhas e estaremos sempre em contacto com a CIM, com os nossos serviços, com as juntas de freguesia, para que possamos, dentro dos constrangimentos que temos, ter uma estratégia de mobilidade e de transporte público que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Obviamente também está a ser feito um esforço grande, e isso estava previsto nesse concurso, para modernizar os veículos, os autocarros. Serão autocarros mais eficientes, mais confortáveis e durante o verão as pessoas vão começar a sentir isso, a verem os autocarros a passarem com mais regularidade e verem também autocarros mais modernos e mais confortáveis e mais eficientes a circular nos arruamentos de Penafiel. Muito bem. Penafiel integra uma das regiões mais empobrecidas do país, aqui a região do Tâmega e Sousa, e para contornar isto a captação de investimento é essencial. Qual é o seu projeto a este nível? Bom, nos últimos 10 anos o número de empresas no concelho de Penafiel aumentou 25%, o seu volume de negócios aumentou mais de 60%, as exportações aumentaram mais de 60%, e o seu volume de negócios também aumentou de um modo exponencial. Obviamente que isto é um trabalho, sobretudo, feito graças ao esforço, ao talento e à capacidade dos nossos empresários. Aquilo que nós, enquanto entidade pública, procuramos ser, é não ser um entrave a esse desenvolvimento privado. A Câmara Municipal, o Poder Central, as entidades públicas devem ser
facilitadores, cumprindo obviamente sempre com as regras, isso é inevitável, mas serem facilitadores e serem capazes de estimular esse investimento privado. Felizmente em Penafiel, ao longo dos últimos anos, temos vindo a reconhecer esse trabalho feito pelos empresários, e estes dados que eu referi há pouco são dados do INE, do Instituto Nacional de Estatística, portanto são dados que ninguém poderá pôr em causa. Obviamente queremos fazer ainda mais e queremos continuar o trabalho de captação de empresas que sejam diferenciadas, que criem postos de trabalho qualificados para o nosso concelho. Temos o exemplo da Louis Vuitton, do atleta Louis Vuitton, que hoje, passado uma mão cheia de anos, emprega já 600 pessoas no nosso concelho, é um dos maiores empregadores do concelho de Penafiel. Temos, por exemplo, a Oasipor, uma empresa de referência de produtos hospitalares que se instalou aqui em Penafiel, que é uma empresa altamente diferenciada, que está a criar postos de trabalho qualificados, e, portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito na captação de novas empresas, mas também a apoiar as que já estão cá instaladas. Desde logo, estou-me a lembrar, por exemplo, porque estamos a falar na área dos dispositivos médicos, a Baixo Viegas, que a Câmara Municipal de Penafiel tem vindo a acompanhar e a apoiar a expansão dessa fábrica, e muitas outras empresas que estão instaladas aqui em Penafiel, outras que estavam fora do concelho, como é o caso, por exemplo, da AJP Motors, uma empresa com DNA de Penafiel, mas que estava no concelho de Lousada e que regressou a Penafiel e que está a criar a sua unidade de produção, desenvolvimento e de investigação aqui em Penafiel novamente. E, portanto, a nossa estratégia de captação de investimento privado será direcionada para empresas diferenciadas, que criem postos de trabalho qualificados e que, de preferência, tenham também capital vindo do exterior. Para isso, vamos concluir o projeto de criação de uma nova rede de zonas industriais construídas de raiz, com boas condições, que sejam atrativas, tenham bons acessos, porque só assim é que sabemos que as empresas irão escolher Penafiel para apoiar. Temos resultados demonstrados nessa área, mas obviamente que temos uma nova missão e queremos fazer mais. E queremos, como eu falava há pouco, trazer também para Penafiel, criar essas condições para que aqui cada vez mais se instalem empresas tecnológicas, para que os jovens que têm formação na área do digital, da inteligência artificial, da inovação, possam concretizar os seus projetos aqui e possam dessa forma também ajudar as outras empresas, o tecido empresarial mais clássico e o tecido empresarial industrial a inovarem, a serem mais competitivos e a aumentarem o seu volume de negócios. É isso que nós queremos, é criar riqueza para que os penafilenses possam viver cada vez melhor. Muito bem. Culturalmente, Penafiel ganhou um espaço de excelência para projetos culturais. O Ponto C era uma ambição antiga, um projeto muito desejado, e que permitiu, na sua opinião, que Penafiel crescesse culturalmente e que passasse a dar aos penafilenses mais conteúdos culturais. Será sempre, e o seu projeto também passa por isso, será sempre o foco, ou o ponto central do desenvolvimento cultural de Penafiel, ou o projeto passa por outros lados? Sim, o Ponto C é uma referência e passou a ser a âncora de desenvolvimento cultural, não só de Penafiel, mas eu diria até da região. E, portanto, é um projeto que exigiu muita dedicação, muito trabalho por parte do Executivo da Câmara Municipal de Penafiel. Eu tive o gosto de estar em toda a fase do planeamento do projeto e no acompanhamento, e que agora tem sido muito bem gerido, seja pela minha colega, que tem o Pelouro da Cultura, a Daniela Oliveira, mas também pela diretora artística do Ponto C. E, de facto, nos últimos meses, toda a região deparou-se com uma programação verdadeiramente incrível. A sala tem estado completamente cheia, tem estado praticamente cheia. Temos públicos que vêm de outros distritos, de outras zonas do país, porque a programação cultural tem demonstrado muita qualidade e tem tido muita procura. Isso, obviamente, deixa-nos felizes. Acho que todos os penafilenses se orgulham de equipamentos como este. Obviamente que aquilo que é a nossa atividade cultural não se pode escutar num só equipamento e muito menos escutar apenas na cidade. A nossa política de desenvolvimento cultural é uma política de coesão e, portanto, procuramos sempre levar as iniciativas culturais a todas as freguesias, a todas as zonas do nosso território. E, portanto, entendemos que deve ser constituída uma rede de equipamentos satélite do Ponto C, em que, em zonas estratégicas do nosso concelho, possam também desenvolver a atividade cultural, possam também incentivar grupos locais e cidadãos a envolverem-se nessa criação artística,
porque mais do que trazer espetáculos, nós queremos implementar uma verdadeira cultura de desenvolvimento cultural, ou seja, queremos que sejam as próprias pessoas a envolverem-se, a criarem projetos e ser a própria sociedade civil, o ambiente cultural de Penafiel, a ter cada vez mais oportunidades, a mostrarem aquilo que valem, porque temos espalhados por todo o concelho pessoas muito talentosas na área do teatro, na área da música, em todas as dimensões culturais temos pessoas extremamente talentosas no nosso concelho. E, portanto, nós temos que as trazer para o poder de decisão, temos que criar espaços onde elas possam manifestar do ponto de vista cultural e entendo que essa criação de equipamentos satélite por todo o concelho, porque o nosso concelho é um concelho muito grande, fará todo sentido e seguramente que o ponto C será sempre o centro de decisão, será sempre o cérebro dessa rede, mas que com esses outros elementos satélite no território iremos levar mais cultura e melhor cultura a todas as zonas do nosso concelho. Muito bem, penso que já atravessamos todas as áreas de atuação, digamos assim, agora mais pessoalmente. Ser Presidente de Câmara, ser candidato a uma Câmara Municipal era uma aspiração política de Pedro Cepeda? Bom, eu diria que a minha aspiração, e tem a ver com a minha formação, sempre foi trabalhar pelos outros. E, na verdade, desde muito jovem que estive envolvido em associações juvenis, que tive uma participação cívica grande, mesmo na universidade tive também essa participação académica e, portanto, aquilo que me move é trabalhar pelos outros, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a estar preocupado com aqueles que estão mais desprotegidos e, no final do dia, saber que a minha ação, que aquilo que decidi, aquilo que fez, teve impacto num território, numa comunidade, numa família, numa pessoa. Portanto, essa é a minha principal motivação. É continuar a trabalhar pelos penafilenses, continuar a trabalhar pelo desenvolvimento do nosso território e fazer de Penafiel uma cidade e um concelho ainda melhor, que encha de orgulhos todos nós, mas que quem é de fora também continua a olhar para Penafiel como uma referência, como uma cidade e um concelho, um território desenvolvido, capaz de inovar, capaz de ter novas dinâmicas sociais, capaz de ter novas respostas do ponto de vista cultural, que do ponto de vista desportivo e da saúde seja ativo, seja bom viver aqui e que seja bom visitar do ponto de vista turístico. Nós temos um património turístico edificado, natural, extraordinário. É uma das outras áreas que temos de desenvolver mais, a criação de riqueza através da oferta turística e, portanto, resumindo, é isso que me move, são as pessoas, é o nosso concelho, o concelho que eu trago no coração. Quais acha que vão ser os maiores desafios que vai enfrentar nesta campanha? Bom, desde logo um desafio pessoal. Eu sou pai de 3 filhos, para a minha família sempre foi algo muito importante, as pessoas conhecem-me, sabem onde eu moro e, portanto, a partir do momento também que fui anunciado como candidato à Câmara Municipal de Penafiel, tenho sentido esse carinho das pessoas e isso deixa-me muito contente, como é óbvio, e do ponto de vista familiar esse processo também será muito exigente e, portanto, o desafio será, em primeiro lugar, conseguir trazer os melhores para o nosso projeto. Esse trabalho está a ser feito, como já foi dito, e queremos em breve apresentar a nossa equipa. Por outro lado, como eu também já disse, Penafiel nos últimos 24 anos tem tido um desenvolvimento extraordinário. O que nós queremos fazer é ainda mais e melhor, mas sabemos que o patamar está alto, mas também acreditamos que com a nossa energia, com a nossa visão, com a nossa ambição, conseguiremos fazer ainda melhor. E por fim, aquele que será sempre o meu ponto de honra é ser o Pedro que sempre fui, o Pedro que as pessoas conhecem, o Pedro que as pessoas reconhecem como sendo uma pessoa séria, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem capacidade de ouvir. Para mim, é muito importante ouvir. Antes de decidir, tenho que ouvir, porque quando ouvimos, decidimos melhor. E isso prometo e comprometo-me com os penafilenses que serei sempre assim. É por isso então que devem voltar a confiar no projeto da coligação Penafiel-Quer e no Pedro Cepeda em particular. É por esse motivo, por saberem que terão um presidente e um líder comprometido e que irá trabalhar todos os dias pelo bem-estar das pessoas, que irá tomar decisões justas, que irá estar ao lado dos mais desprotegidos, mas que também terá com a sua equipa uma visão de futuro e desenvolvimento económico, social, cultural, desportivo do nosso concelho. Muito bem, Pedro. Muito obrigada. Foi um gosto muito grande. Entrevistamos Pedro Cepeda, o candidato do Partido Social Democrata às eleições autárquicas no concelho de Penafiel.
É o nosso primeiro convidado de um conjunto de entrevistas que o Jornal Imediato vai realizar com os candidatos da região, dos partidos da região, nos próximos tempos. Obrigada por estarem connosco.